Desde que o italiano Galileu Galilei teve a ideia de apontar seu telescópio para o céu no século XVII, a astronomia evoluiu muito. Nos tempos de Galileu, as lentes mal eram capazes de enxergar todos os planetas do nosso sistema solar. Hoje, telescópios gigantes estão descobrindo novos mundos, bem longe de nós. Esses observatórios privilegiados ficam no alto de um vulcão extinto no Havaí. É o cenário do nosso capítulo de hoje. De nada adianta ter lentes poderosas capazes de enxergar longe se o tempo não colabora. Em noites de céu nublado, astrônomos não têm o que fazer. Por isso, desde o início do século passado, cientistas começaram a montar telescópios em montanhas cada vez mais altas. Os maiores observatórios do mundo ficam no topo do Monte Mauna Kea, no Havaí, a 4.200 metros de altitude. Apenas 10% do vapor que existe na atmosfera da Terra se encontra a essa altura. E olha que as nuvens nem são o único obstáculo. Isso porque a atmosfera da Terra bloqueia a luz que vem das estrelas e de outros objetos celestes. Portanto, quanto mais alto você tiver, menos interferência da atmosfera e mais clara é a imagem que a gente pode construir dos céus. Quem pensa em Havaí, lembra logo de praia e mar. Mas a partir de uma certa altitude, a paisagem do Mauna Kea fica bem diferente desse Havaí de cartão postal. Estamos aqui a mais ou menos 3.000 metros de altura e vocês veem que a vegetação já está morrendo porque não tem oxigênio suficiente para as plantas aqui. O Mauna Kea é um vulcão considerado extinto porque a sua última erupção aconteceu 2.400 anos antes de Cristo. Essa montanha tem uma característica muito interessante. Ela é a maior do mundo se for medida da base ao topo. A base do Mauna Kea fica nas profundezas do Oceano Pacífico, quase 6.000 metros abaixo do nível do mar. Se somarmos essa medida aos 4.200 metros que são visíveis do lado de fora, o total é de 10.200 metros. Mais até que o Monte Everest, o ponto culminante da Terra, com 8.850 metros. E só quando chegamos ao topo é que entendemos por que os nativos do Havaí deram esse nome à montanha. Mauna Kea quer dizer Monte Branco. No dia da nossa chegada, o Mauna Kea estava totalmente coberto de neve. Esse aqui é o Havaí a 4.200 metros de altura, a casa do Observatório Gemini, onde eu vou fazer uma visita. O observatório tem esse nome porque ele é composto de 2 telescópios que são irmãos gêmeos. Um é esse aqui. O outro, igualzinho, fica no Chile, na Cordilheira dos Andes, mas a uma altitude menor. Esse é o telescópio de verdade, um espelho de 8,30 metros. O astrônomo Scott Fischer, nosso anfitrião nessa visita, me explica que o espelho, a parte do telescópio que capta as imagens, tem 8,30 metros, mas a estrutura toda tem 30 metros, a mesma altura da estátua do Cristo Redentor. Scott Fischer lembra que o Gemini pertence a um consórcio internacional. O Brasil, diz ele, é um dos 7 países parceiros do Gemini. 8% do tempo de observação desse telescópio é exclusivo de astrônomos brasileiros. 8% of the time, astronomers from Brazil, like yourself. Qualquer que seja a nacionalidade, os astrônomos que usam o Gemini estão fazendo descobertas importantes sobre o universo. Daqui, eles podem testemunhar o nascimento e a morte de estrelas, a muitos bilhões de anos-luz da Terra.
Um ano-luz é a distância que a luz leva um ano para percorrer. Como a luz viaja a 300 mil quilômetros por segundo, dá para entender que estamos falando de objetos muito, mas muito distantes da Terra. We believe that our solar system, Fisher explica que o nosso próprio sistema solar, composto pelo Sol, pelos 8 planetas à sua volta e por suas dezenas de luas, se formou exatamente como essas estrelas que os astrônomos do Gemini estão descobrindo hoje. Mas essas não são as únicas descobertas fascinantes da astronomia atual. Ao redor de estrelas não muito distantes, nos últimos 10 anos, astrônomos encontraram novos mundos. São os planetas extrasolares. Ao todo, 210 já foram descobertos até outubro de 2006. Pergunto a Scott Fisher se eles já conseguiram descobrir algum planeta fora do sistema solar que seja parecido com a Terra. Ele explica que a Terra não é um planeta nem muito grande, nem muito pequeno. Por enquanto, a tecnologia que existe só é capaz de identificar planetas gigantes, compostos de gases, como os nossos vizinhos Júpiter e Saturno. Mas ele aposta que em 10 anos já seremos capazes de identificar novas terras galáxia afora. E se encontrarmos planetas como a Terra, com as mesmas condições de temperatura e composição química da atmosfera, quem sabe um dia poderemos descobrir alguma forma de vida extraterrestre. Até que esse dia chegue, é preciso continuar desenvolvendo novas tecnologias. E quem é melhor nisso do que os japoneses? Aqui mesmo, no topo do Monte Mauna Kea, no Havaí, visitamos o telescópio japonês Subaru. O maior do mundo, equipado com um espelho feito em uma única peça. O astrônomo Kazuhiro Sekiguchi está aqui desde a construção. Ele nos conta que dos 10 objetos mais distantes da Terra já conhecidos, 8 foram descobertos pelo Subaru. O mais distante de todos fica a 12 bilhões e 800 milhões de anos-luz da Terra. Ou seja, a imagem que o telescópio japonês vê hoje foi produzida 12 bilhões e 800 milhões de anos atrás, pouco tempo depois do Big Bang, a grande explosão que deu origem a tudo. É por isso que olhar para o universo através de telescópios superpotentes é como fazer uma viagem no tempo. E aprender cada vez mais sobre as nossas origens e, quem sabe, as de outras formas de vida. No próximo domingo, mitos e verdades sobre um assunto que mexe com a imaginação: vida extraterrestre. Será que estamos sozinhos no universo?